Olá, eu sou o Tiago Avelino Eu sou Fábio e Dantas. estamos aqui em mais um episódio do Águas de Aruanda. E hoje nós falaremos sobre ervas e benzimentos, sobre os mistérios e sobre o poder do ato de benzer. E mais adequado ainda, termos aqui o norte dessa Bíblia sagrada, desse livro sagrado, que é o livro Ervas e Benzimentos de Fábio Dantas, que está aí super sucesso, um best-seller de vendas em todo o nosso planeta. Então, aqui no livro Ervas e Benzimentos, eu vou começar aqui essa nossa abordagem, Fábio, com justamente o que Pai Damião aqui fez no prefácio, um trechozinho que Pai Damião fez aqui no prefácio, que ele diz assim: um marco orientador para aqueles que desejam se aprofundar no fascinante saber das ervas e dos benzimentos, oriundos de orações feitas com ramos de plantas. As ervas, para banhos, infusões, macerações, benzeduras, são meios originários de conexão disponíveis na natureza. Neste livro, você encontrará um profundo e sério estudo sobre o assunto, sem devaneios do autor, sempre comprometido com a partilha das informações. Cada traço, palavra e pensamento foi devidamente registrado nesta obra com o primor de quem está despertando memórias ancestrais. Fábio, nos conte um pouquinho aí das suas memórias ancestrais do ato de benzer. Olha, esse livro, Ervas e Benzimentos, o livro sagrado, é um presente da espiritualidade, é um presente da parceria com o Pai Benedito de Aruanda, em parceria também com a editora Planeta Selo Academia, que viu esse projeto e prontamente assinou, confiou. Em um ano nós já estamos na sexta edição, realmente um best-seller, futuro aí, potencial, que ele vem resgatando nossa ancestralidade. No meu tempo de criança, eu morei no interior, em Frei Paulo, Sergipe, e lá não tem muitos recursos espirituais, formação católica, coisas acontecendo da espiritualidade, doenças ligadas à espiritualidade, e nós precisávamos procurar uma benzedeira. Eu morava vizinha a uma benzedeira, Dona Dionélia, e ela me benzia quase que diariamente, por conta de alguns ataques espirituais, coisas relacionadas à floração da mediunidade, e com suas ervas eu fui observando, eu fui sentindo, eu fui aprendendo, e tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu faço, é porque eu acredito. Porque a gente, eu acho que o nosso tempo é tão precioso, né? Então a gente precisa fazer aquilo que a gente acredita que deu certo, foi uma fórmula que deu certo na nossa vida, e eu acredito que seja isso que eu tenho passado para as pessoas. Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas que fizeram benzimento para tirar a verruga, pessoas que tiveram problema de sinusite, benzimentos para questões mais de ordens vícios, principalmente inveja, quebranto, todas essas questões ligadas à mediunidade, a equilíbrio espiritual, mediúnico, sonos, crianças, enfim, foram fórmulas que eu fui aprendendo no meu livro de benzimentos. Eu tenho um livro manuscrito que eu venho escrevendo há muitos anos, e alguns desses benzimentos eu fui colocando aqui neste livro, juntamente com outros que eu fui aprendendo com o Pai Damião, com o Pai Benedito, com a Vovó Maria de Angola, com essa falange dos pretos velhos e benzedeiras e benzedores que fazem parte da minha estrutura espiritual, que vem também dessa ancestralidade. E os benzimentos, eles podem ser feitos por qualquer pessoa, não é só aquela benzedeira que está ali naquela casa que pode fazer o benzimento, qualquer pessoa pode fazer. E aqui no livro eu ensino até a fazer o ato de benzimento, o auto-benzimento. Então, o ato de benzer é o que? Fé, coragem, amor no coração e vontade. Vontade de curar, de autocura, vontade de ajudar o outro. Então, uma mãe, por exemplo, que está ali tendo o filho à noite num ataque espiritual, ela pode pegar um ramo de manjericão, ela pode pegar um instrumento de benzimento, um crucifixo, pode pegar também o símbolo de São Bento, um terço, se não tiver, colocar a mão na testa da criança e fazer um auto-benzimento para ela, fazer um benzimento direcionado. Muito simples. Isso mesmo. E isso que você está falando, Fábio, é muito importante, porque vai desmistificando. Eu acredito que dentro da nossa atmosfera, né, muito mais urbana do que antigamente, né, com a amplitude aí, com o aumento da nossa sociedade e essas conexões agora com campos tecnológicos,
talvez esses mistérios do benzimento, essa arte do benzer, ficou ali, assim, talvez um pouco adormecida. E isso que você falou, que todo mundo pode benzer. Isso daí, assim, é um marco libertador também para muitas pessoas. Porque às vezes a gente acha que aquela vovozinha, aquele vovozinho que ficava ali no interior, cheio, né, com muitas ervas, né, ali no campo ali da casa, do sítio, que tinha essa habilidade. E a gente vai verificando que aqui, no que você traz, toda e qualquer pessoa pode sim. E existem vários outros instrumentos, porque às vezes você não tem a erva, mas você tem, como você falou, você tem o terço, você tem uma chave, você tem um cristal, você tem o símbolo do Arcanjo Miguel, você tem de São Bento. Você tem um copo com água. E aqui é interessante que, inclusive, você fala da ressonância desses preparos caseiros das ervas. Então, você, de alguma forma, conduz também a todo mundo, né, a saber como é essa condução, os horários recomendados para ingerir, né, alguns preparos herbais, o bochecho, o gargarejo, o borrifo, a compressa. Então, tem tudo isso e aquela diferenciação, Fábio, da erva seca e da erva fresca, né? Que é muito importante, porque às vezes as pessoas pegam, ferve a erva fresca, macera a erva seca, enfim, existe toda uma Vamos questão falar. também, eu acho que é É, importante, né, abordarmos. eu acho que esse livro aí dá para fazer muitos programas também, viu? Porque são 340 páginas, mais de 200 ilustrações, para você saber, entender. Antes de gravar aqui com você, eu fiz um serenado. O que é serenado? Vem de sereno, de passar a noite, você deixa a erva durante a noite. E eu aproveitei a força da lua cheia. Esse livro também fala das fases da lua. E essa lua cheia, ela traz prosperidade, abundância, tudo que a gente decreta, que eu trabalho muito com a prosperidade. Então, eu coloquei manjericão, coloquei cravo, coloquei canela, coloquei também hortelã miúdo e fiz ali o serenado. Passou a noite ali na bacia. Eu tenho uma baciazinha de ágata que eu coloco, porque ali vai, né, fazendo a noite toda a força da lua. Quando eu acordo, eu faço o quê? Eu, dá para coar, tomar meu banho de higiene e despejar sobre a cabeça. Porque eu não coloquei para ferver, porque as ervas estavam frescas, verdes. Você faz o processo que a gente chama de maceração. Você pega as mãos, vai esfregando uma na outra, assim, machucando entre os dedos e deixa ali um pouquinho, 30 minutinhos depois, na água e a erva vai soltar a sua essência e o seu poder energético. Se você compra uma erva seca, como por exemplo a folha de louro, né? Que ela geralmente vem seca, a gente vai ferver, colocar água para ferver, depois coloca a erva seca, pode tampar a panela, deixa ali 30 minutinhos, ela vai despertar. É o processo que você vai despertar essa erva e ela vai trazer de volta a sua essência mágica, o seu poder magístico, e você vai tomar o seu banho. E outras coisas mais que eu coloco no livro. E é importante você saber, para tomar um banho de ervas, por exemplo, você precisa entender se você tem alergia a determinada erva. Antes você passa um pouco no braço, se fica coçando, vermelho, você já não toma banho. Muitas pessoas às vezes têm alergia à canela. Então, veja a quantidade de canela que você coloca, não coloque tanta canela. Tudo isso, a quantidade, eu falo no livro, e você vai aprendendo. É um manual. Esse livro, para mim, é o meu livro de cabeceira. Todos os dias, vocês que acompanham minhas redes sociais, do Águas de Aruanda, Fábio Dantas, vocês, todo dia eu estou com esse livro aí, gente. Uma amiga minha diz assim, também tudo tem nesse livro, assim, eu não falei nem 10% ainda, eu vou falar muito mais. Então aproveite, se você ainda não tem esse livro, se conecte. É um livro que quando você chega na livraria, ele olha para você, você olha para ele e faz ali uma parceria para o resto da vida. Isso mesmo, e é um resgate da nossa ancestralidade. Inclusive aqui você aborda, eu acho bem interessante, porque aqui no Nordeste é muito comum, né, os lambedores, né, os xaropes lambedores, as tinturas, né, xarope tintura, então a vaporização. Então isso são resgates que a gente lá atrás, né? Se perguntar hoje, quem sabe fazer um xarope lambedor? A gente vai lá para casa da nossa avó para ela poder fazer para a gente, porque simplesmente a gente não teve esse contato, esse ânimo, né, de empreender esse florescimento, essa perpetuação desse conhecimento. Então, esse livro Ervas e Benzimentos ele traz muito isso. Inclusive, Fábio, você falou, né, que antes de tomar o banho a pessoa passa,
para saber se a pessoa tem alergia. E o quanto é importante sabermos as ervas quentes, as ervas mornas, as ervas frias, porque às vezes você que está nos ouvindo não sabe assim, por que algumas ervas tomam de cabeça, né? O banho toma de cabeça, outros do pescoço para baixo, porque existe essa dinâmica, né, diferenciada, porque justamente existem as ervas quentes, mornas e frias. E aí você desmistifica também todo esse saber aqui. Isso é muito importante. Eu gosto muito de forma didática explicar. No livro eu explico o que são ervas quentes, não no sentido energético, não é porque você ferveu a erva. Erva quente é aquela que você tem que ter mais cuidado. É uma erva como arruda, é uma erva como tipi, também conhecida como guiné em alguns lugares. É uma erva como aroeira, pimenteira, espada de São Jorge. Essas ervas quentes, no sentido energético, geralmente são utilizadas para limpar, fazer uma asepsia mesmo, espiritual, limpar nosso espírito de inveja. Quando a gente trabalha para limpar forças espirituais mais densas, como inveja, olho gordo, que chama, quebranto, a gente utiliza esse preparo com ervas quentes. E essas ervas, elas às vezes são agressivas também na nossa pele. Então você, quando for tomar seu banho, tome do pescoço para baixo. Algumas pessoas dizem assim, e o sal grosso? Você não entra no mar, você não molha a cabeça, mas a concentração é muito pequena de sal, de que vai trabalhar essa questão da limpeza energética. Quando você mistura com a erva, coloca um sal grosso, você tem que ter cuidado porque nosso ori, nossa cabeça é muito sensível. E algumas pessoas que têm iniciação em determinadas religiões, elas também não podem colocar qualquer coisa na cabeça. Então, na dúvida, você já faça do pescoço para baixo. Porém, tem outras ervas que a gente chama de mornas, que são ervas mais tranquilas. Inclusive, na alimentação, a gente usa como manjericão, hortelã, não é? Então, essas ervas, elas podem ser, alecrim, elas podem ser utilizadas, tomadas de cabeça, são ervas que acalmam, são ervas que repõem a energia. Enquanto aquela erva quente e agressiva, você toma um banho de arruda, ela vai deixar você com um pouco de moleza. Eu gosto de tomar antes de dormir o banho de ervas quentes. Você passou o dia, recebeu um ataque energético, está bocejando muito, então tomando o pescoço para baixo, vai dormir. Quando você acordar, você vai renovar. Então você toma um banho de alecrim, ou manjericão, hortelã, graúdo ou miúdo, mirra, rosas. Então, cada planta dessa que eu falei tem uma finalidade específica. Por exemplo, você está com desgaste nas amizades, nos relacionamentos, tome um banho de rosas brancas para acalmar, tome um banho de girassol, tome um banho de crisântemo. Às vezes é uma energia que está ali ligada ao seu passado, alguma questão que você precisa trabalhar, que você precisa soltar. Então, perceba, as ervas elas têm um estudo muito profundo. Isso daí é qualquer pessoa pode utilizar, qualquer pessoa pode saber esse conhecimento, está tudo aí nesse livro. E aí você falou, né, de alguns tipos de preparos, de banhos, para a pessoa que está nos ouvindo agora, né, Fábio? Porque eu acredito que já aflora também toda a nossa curiosidade, né? Eu queria que o Fábio falasse um pouquinho de uma erva, de uma erva ou de um banho aí, de um preparo de descarrego. Quem está se sentindo muito pesada, né? Assim, às vezes o ambiente de trabalho, o âmbito familiar, muito pessoal, a fase que a pessoa está passando, né, está muito pesada. Então, qual a uma orientação de um banho, né? Eu sei que tem no livro Ervas e Benzimentos, eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo aqui já deve ter o livro Ervas e Benzimentos, que é um livro aí meio que aí necessário para a nossa vida, mas qual o banho assim de descarrego para, né, quem está se sentindo pesado, aí só reclamando da vida, só visualizando o campo negativo de tudo que faz, de tudo que fala. Se tá sol, reclama porque tá calor. Se tá chovendo, reclama porque tá chovendo. E assim sucessivamente. Vamos descarregar essa energia, essa ziquezira agora. Olha, essa pessoa aí está precisando de um banho de 7 ervas, viu? O banho de 7 ervas é recomendado. Quais as ervas que você pode utilizar? Eu gosto de colocar 3 ervas quentes e 4 ervas mornas. Então, esse daí é poderoso, viu? Eu ensino também. Você pode pegar três ervas quentes. Pode ser arruda, aroeira, tipi, ou você pode colocar também um pinhão roxo. Se você colocar a espada de Ogum, você vai cortar um pedacinho, porque às vezes ela é muito poderosa, essa espada. Você não coloca a espada toda. Você vai pegar 3 dessas ervas que eu falei. Pode ser também cana-de-açúcar. A casca da cana-de-açúcar também é outra erva quente. Você escolhe 3 dessas. E você coloca 4 ervas mornas, que vai fazer essa mistura. Então, quais as ervas mornas eu posso colocar?
alecrim, manjericão, hortelã, mirra, alfazema, uma dessas aí, rosas, e você vai colocar 4 mais 3. É o banho de 7 ervas que a gente fala. Pode ser com perfume de alfazema também, uma delas pode ser, fica inclusive muito cheiroso. Então esse banho você pode fazer uma vez por mês. Se tiver muito atacado, muito pesado, você faz 2 vezes por mês esse banho de 7 ervas. Ah, Fábio, mas eu não tenho as 7 ervas. Então você vai escolher para descarrego, você vai escolher uma dessas ervas, ou arruda, ou aroeira, ou guiné, ou pinhão roxo. Uma dessas 4, elas representam bem, faz a limpeza, tome antes de dormir, porque vai dar aquela moleza. E como é o preparo, Fábio? Aí macera, né, com um balde com água, no recipiente com Isso, água. você pega o recipiente, pode ser um balde, uma bacia, uma vasilha de 2 litros, coloca 2 litros de água e você vai, se a erva for verde, você vai macerar. Você vai colocar ali e fazer seus pedidos, porque tudo é intenção. Você vai intencionar, assim como eu vou macerando essa erva, que ela traga para a minha vida prosperidade, abundância, afaste as energias negativas e você vai intencionando nesse momento do preparo da erva. Não pense em nada, não pense em ninguém, pense só na sua saúde e equilíbrio espiritual. Então você vai ali macerando, depois pode deixar a erva ali 30 minutinhos naquele recipiente, vai tomar seu banho de higiene, deixa, pode coar se quiser. Tem gente que despeja com as ervas e tudo, mas você pode coar. O que importa é que ela já soltou sua essência divina ali, sua fortaleza espiritual naquele recipiente. Tome seu banho normal, de higiene, shampoo, sabonete. Depois, antes de se enxugar, você vai despejar do pescoço para baixo. Pode despejar assim nas suas costas, do pescoço para baixo. Deixa um pouquinho. As pessoas às vezes dizem, mas não pode se enxugar. Depende, se você está no lugar a menos 10 graus, você não vai ficar ali esperando secar. Você pode se enxugar, porque a erva ela já tirou o que precisava Já ser tirado. conectou, né, Já Fábio? conectou com você. Então são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Se tiver muito frio, você não pode ficar esperando secar. Pode vestir sua roupa, pode secar um pouco e vestir sua roupa e depois você vai se deitar. E tem também, você pode direcionar durante o banho um autobenzimento, né? A cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-se Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno, ou antes de dormir também, agora que vou me deitar, 2 anjos vão me guiar, uma à direita, uma à esquerda, Nossa Senhora na dianteira. Você começa a criar seus mecanismos de proteção diárias. Não é? É muito interessante. Você pega um benzimento desse livro e você começa a fazer todo dia e você vai aprendendo. Agora e na boa hora que eu saio da minha casa para fora, o anel de São Miguel eu levo na minha gola. Que mal queira me fazer, Deus as queira defender. Tenha pernas e não ande, tenha braços e não pegue, tenha boca e não fale. Peça a Deus que me proteja. Você vai fazendo e criando o seu benzimento e recebendo sua conexão, porque às vezes a gente vai fazendo o benzimento que está no livro e você de repente começa a acessar a sua guiança e começa a receber também benzimentos e anotar. Sempre que eu vou recebendo assim, vou fazendo, vai vindo outras palavras ali a sua guiança também que vai te ajudando. É só você abrir a porta. Abra a porta que você começa a receber também. Todos nós somos médios, todos nós temos capacidade de receber nossas instruções espirituais. Isso é muito bom. E aí a pessoa descarregou, né? Então você já aí descarregou, já neutralizou todos esses campos negativos. E aí tem outra dica também maravilhosa, que é a folha de louro na carteira, porque agora a energia vai estar bem propícia para prosperidade e abundância. E aí Fábio tem aí uma dica muito importante que eu acho muito boa. Eu aplico, Fábio aplica, várias pessoas que seguem o Água de Aruanda já estão fazendo isso. E, por favor, Fábio, compartilhe aí com todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Isso, você vai pegar a folha de louro, você quer atrair prosperidade, tem várias fórmulas, mas uma delas é a folha de louro. Você pega uma folha de louro bem bonita, coloca seu nome, pode ser de lápis, de caneta. Então você vai colocar seu nome na folha de louro e você vai colocar na sua carteira e ir decretando, né? Enquanto essa folha de louro estiver na minha carteira, não faltará dinheiro na minha vida, eu atraio prosperidade, abundância, os caminhos abertos. E você pode também, com a folha de louro, incensar a sua casa. E é muito simples, você vai riscar, acender a folha de louro, né? E vai passando nos cômodos da sua casa. A folha de louro seca, A né? folha de louro seca, certo? Então,
várias coisas você pode fazer com a folha de louro. Os potes que a gente faz de prosperidade tem a folha de louro. Pode colocar no travesseiro também uma folha de louro. Pode fazer o banho também com a folha de louro. Como ela é seca, geralmente, nós fervemos, tomamos o banho e pedimos a atração da prosperidade, porque a gente precisa também intencionar. Intencione, porque você abre o campo para o melhor se manifestar no termo da abundância, da prosperidade na sua vida. E nós recebemos também um pedido para que nós abordássemos, né, dentro dos nossos programas, e acredito que essa pessoa já estava muito sintonizada com o que estava por vir nos episódios, falando sobre ervas que são colocadas no umbigo, né, para proteção, e também um campo também muito importante, dica do carvão na água, né, que é colocado para a proteção do campo energético ali da casa, do ambiente ali, do trabalho, enfim, de onde a pessoa queira colocar essa proteção. Então são duas coisas muito interessantes, né, Fábio? Ervas colocadas no umbigo, né, que aí vai ter aí um objetivo também de proteção, e também o copo com água e carvão. Olha, o umbigo humano, né? Estou falando dos homens, das mulheres, tem milhares de terminações nervosas e atrai energias. É um campo que atrai energias negativas e positivas também. Mas quando estamos atraindo energias negativas pelo umbigo, eu, por exemplo, começo a bocejar muito. Perceba se você às vezes entra no lugar, boceja. Outro dia estava bocejando muito. Então eu coloquei um dente de alho no meu umbigo com esparadrapo, parei na mesma hora de bocejar. Afastei os vampiros energéticos que estavam atacando. Mas, por outro lado, você pode também colocar outras ervas, como, por exemplo, quer colocar para a prosperidade, coloca folha de louro para atrair prosperidade, coloca com esparadrapo uma folhinha de mirra, manjericão, você vai sentindo, você pode usar todos os dias. Agora, não passe de um dia para outro, né? Sempre bom descartando a erva, assim como o banho, assim como o ambiente da sua casa, você vai descartando e você vai aprendendo, sentindo no seu corpo qual a melhor erva que vai conectando. Veja se você tem alergia também, é importante, mas tampar o umbigo é uma das coisas que a gente precisa fazer, principalmente em ambientes, lugares, muitas pessoas, e que você desprende muita energia. Com relação Ao ao carvão carvão. agora, eu sempre coloquei em casa. Você pega um copo assim com água e coloca o carvão. O carvão ele vai ficar boiando ali, não é? E quando o carvão desce, é porque ele é um catalisador energético, um condensador energético, ele vai descer. Quando ele descer, você descarta essa água. Pode jogar o carvão no lixo, descartar na natureza e repõe a água e repõe o carvão. Isso quer dizer que o nosso ambiente ele foi descarregado ali por esse objeto, né? Pelo carvão e pela água, que também a água, eu ensino aí os tipos de água que você utiliza nos banhos, água da chuva, água da cachoeira, tudo isso a gente precisa entender. Mas em sua casa, você pode pegar água da torneira e comece a fazer, comece a experimentar. Tudo isso que eu estou falando, você vai praticando. Então, são fórmulas que você vai utilizando dia a dia e melhorando a sua vida, porque tudo isso é para melhorar a nossa vida, o nosso convívio com outras pessoas e com essas energias, às vezes, muitas vezes, deletérias, que não querem que a gente avance, que a gente prospere, que a gente evolua na nossa trajetória espiritual. E os animais, eles captam também muitos campos energéticos. Às vezes você tem um cachorro, você tem um gato. Então, os animais, né, Fábio? Então, vamos fazer agora, né? Eu queria que você fizesse agora uma sequência de benzimentos para seres humanos, para animais, porque a pessoa que está nos ouvindo aí, que esteja passando por ordem pessoal, ou de alguma ordem com um animal, um gato, um cachorro, que você verificou que mudou ali o comportamento, até mesmo as plantas da sua casa estão ficando murchas, queimadas repentinamente, então estão captando campos energéticos ruins. Então, vou pedir aqui que Fábio ele faça aqui uma sequência de benzimentos poderosos para que neutralizemos tudo isso aí. Vamos lá, Fábio. Isso, vamos lá. Se você tem um animalzinho está triste, está no cantinho, principalmente os gatos, né, e cães, eles absorvem muito nossas energias. Então é muito simples. Você vai lá alisar o seu gatinho, o seu cãozinho e faz o benzimento. Pode repetir 3 vezes, 7 vezes. Veja como isso é curtinho. Tem aqui no livro
Caixinha Eutibenzo, também tem esse livro Eutibenzo, o livro Caixinha, que está à venda na nossa loja .aguasdearuanda.org.br. Você vai ali passando e você vai dizer: Deus te remiu, Deus te criou, Deus te livre de quem para ti mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Virgem do pranto, tirai toda inveja e quebranto. Porque às vezes o animal ele pega o quebranto do dono, do seu tutor, né? Às vezes a energia é direcionada para a pessoa e o animal ele capta. Muitas vezes o animal até eles vomitam, não é? Eles têm crises assim na saúde. Isso daí ele pega do dono e a gente precisa proteger nossos animais. Veja como é simples. Deus te remiu, Deus te criou, Deus te livre de quem para ti mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Virgem do pranto, tirai toda inveja e quebranto. Muito simples, né? Outra que você pode fazer, coloque seu nome aqui abaixo, vamos aproveitar, né? Eu gosto muito quando você coloca o nome aqui abaixo, coloque seu nome, faça o comentário e agora receba esse benzimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor me perguntou para que essa agonia, e eu respondi: tira daqui, Jesus, todo o azar que me angustia, em nome de Deus e da Virgem Maria. Se você é uma pessoa que está reclamando, que não tem sorte na vida, coloque aqui abaixo seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor me perguntou para que essa agonia, e eu respondi: tira daqui, Jesus, todo o azar que me angustia, em nome de Deus e da Virgem Maria. Pai, Mãe Divina Consciência, despertai em mim a cura que mereço, renovando o campo vibratório que me assiste, renovado pelos 5 elementos. Em nome da água, em nome do fogo, em nome do ar, em nome da terra, eu sou, eu sou, Esse eu benzimento é sou. maravilhoso, que é o ativação do amuleto de Madrepérola de Pai Damião. E assim foi o nosso episódio de hoje, falando sobre ervas, falando sobre benzimento. Esse episódio com cheirinho de ervas, com cheirinho aí de tantos campos herbários que nós trouxemos e que está recheado ali o livro Ervas e Benzimentos e na proteção dos benzimentos. Então, acompanhe os nossos próximos episódios e venha conosco nessa jornada espiritual de autoconhecimento com Águas de Aruanda, né, Fábio? Isso, deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, o Instagram, TikTok, YouTube, Águas de Aruanda. Até breve.